Ô, Marco, muito obrigado por você ter vindo nessa live, por você ter tido a coragem de compartilhar esse processo com a gente, né? Porque eu acho que isso vai ajudar tanta gente. Eu acho que tantas pessoas perguntam sobre esse processo seu para mim, né? E tanta, eu acho que houve uma mudança tão grande em você e na sua vida. Eu acho que eu estou muito feliz de você estar aqui, de verdade. A gente queria tanto tempo É conversar verdade. sobre E eu isso, não é também estou muito verdade? feliz, Jana, porque eu considero esse processo, para quem é um leigo, para quem não tem essa noção e essa consciência sobre voz, é quase que sobrenatural, né? Assim, parece aquelas coisas de filme, que você muda a personalidade, você muda a voz e muda a personalidade. E, obviamente, que a questão da voz era uma coisa que me acompanhava há muito tempo, porque ó, era algo que não encaixava, né? A voz com a pessoa. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso com certeza. Mas quando houve a mudança, só aí que você realmente enxerga o quanto a voz significa na vida de alguém. Então, assim, é algo tão assim comum, né? A gente fala todo dia, a gente escuta a nossa voz, deveria ser óbvio, mas não é. E, enfim, foi transformador mesmo. Toda vez que a gente está juntos ou se fala, eu te agradeço infinitamente por ter feito isso de uma maneira tão leve, tão natural e, enfim, tão transformadora na minha vida. Eu falo para você, você me deu um presente, um dos maiores da minha vida mesmo. Ai, que bom, eu queria tanto te ajudar, que bom que É, deu certo, viu? Que bom. Mas sabe, eu quero. Vamos começar falando para quem não conhece essa história direito, né? Que a gente até postou nos stories o que, que aconteceu com a sua voz num vídeo lá. Mas vamos começar um pouquinho assim. Na verdade, eu te conheci há um tempo atrás, né? Num é, trabalho que a gente fazia junto com a Ivete, né? Uma cantora e tudo. E aí, o Marcos tinha uma voz muito aguda, né? Era sim, muito aguda a sua voz, naquela época, assim, muito. é, Era uma característica sua. E eu me lembro que a primeira vez que eu te conheci, e a primeira vez que a gente teve a oportunidade de falar sobre voz, eu me lembro que você falou assim: Ah, mas essa é a minha voz, eu não sim. quero mudar tanto a minha voz Foi, assim, foi. né? Primeira vez, eu me lembro disso, assim. E, e aí eu falei assim: Olha. Tá, era uma voz que realmente me chamava atenção, porque era muito mais aguda do que uma pessoa da sua idade, da sua altura, que a gente espera, né? E aí aquilo me chamou atenção, mas eu percebi que não era um É, desejo seu inicialmente. Acho que esse é é, um ponto importante, né? E aí eu identifiquei, o Marcos tinha um problema assim, que a gente chama de muda vocal incompleta. Porque quando a gente está na adolescência, normalmente os homens agravam a voz assim, mais ou menos uma oitava. E as mulheres, elas agravam em torno de 4 tons, mais ou menos, né? E, e quando a gente passa por essa muda, algumas pessoas não passam bem por essa muda. Então, a pessoa tem uma voz que fica ainda muito mais aguda por uma série de questões. Pode ser questões hormonais, questões comportamentais, psicológicas, enfim, né? Pode ter uma série de questões. E aí foi quando a gente é. teve, acho que você foi modificando. Me conta um pouquinho sobre isso. O que foi mudando, assim? Eu sei que você fez outros Eu tratamentos vou antes, você tentou. Me contar do conta um ponto pouco de dessa vista agora história. paciente. Eu vou até mostrar um vídeo, eu deixei aqui ele nas mãos, que eu acho que chama muita atenção. Na hora que as pessoas, de fato, elas veem o vídeo, que elas entendem como era. Mas, ó, eu separei aqui um vídeo. Se eu pudesse definir moda em uma palavra. Isso sou eu, tá, gente? Personalidade. Silvia Brás, minha Esse era eu. amiga, minha musa, parceira de trabalho e tantas outras coisas. Eu sou sua musa? Sim, eu não falo. E assim, Jana, falando muito do meu ponto de vista, assim, fazendo até uma linha do tempo. Eu, criança, nada de errado. Adolescente, eu já comecei a identificar que estava diferente, assim, que os meninos estavam com uma voz mais grossa e eu não. Eu lembro que na época eu até pedi para minha mãe me levar a um pediatra e tal. Daí o pediatra falou: não, vai ter a muda vocal, tá tudo bem. Passou o tempo, colegial, escola, eu com a minha voz fina. Isso aguda, né? Isso
obviamente, acompanhava uma série de outras questões, de sexualidade, de mil coisas, e da minha descoberta como pessoa, né? Então, Uhum. quase que vem num pacote de aceitação, né? De tipo, esse sou eu e a voz é uma das minhas características, né? E, e isso acho que foi um dos principais obstáculos logo que a gente se conheceu, porque dentro de mim era quase que um ato de resistência. Eu falo, essa é minha voz. O mundo, assim, quando você entra num processo de o mundo precisa me que sou, a voz teoricamente está nesse pacotão, né? E eu não tinha essa clareza, Uhum. essa maturidade para desassociar, né? O que pode ser melhor, o que de fato é inerente à minha possibilidade, à minha personalidade e tal. É, e, enfim, passei a vida adulta até os meus 20 e tantos anos com essa história, até que quando eu comecei a trabalhar um pouco mais com internet, com o meu trabalho, gravar vídeos, eu comecei né, é como se fosse um espelho, né? Você começa a ser confrontado por aquela imagem, aquele som. E, enfim, você começa a ver os comentários das pessoas, né? Nossa, que voz diferente. Isso eram coisas que eu passava a vida toda. Comentários e tal. Óbvio que isso me chateava, me incomodava, mas assim, é minha voz, o que eu posso fazer, né? Nasci assim, vim com essa voz, É. como que pode ser? Lá com os 28, 29 anos, eu já tô com 32, acho que com 28 anos, eu fui até uma fono, que era uma fono de uma amiga minha, até para entender. Eu não estava numa busca de mudança, mas eu queria entender. A minha voz é normal, é saudável, o que é? A fono me encaminhou para um otorrino que identificou que a minha voz era saudável, era só uma questão mesmo de timbre e tal, que se eu quisesse mudar, eu poderia mudar. Esse foi o diagnóstico que eu recebi. Só que na época eu não foi bem perto de eu te conhecer assim. Eu não tinha alguma resistência por todo esse histórico que eu contei. E eu lembro muito bem de quando a gente se conheceu. A gente foi numa semana de trio, acho que era Fortal, e eu lembro, era no camarim do trio da Ivete, que eu falei para você, a minha voz, meio que comentando, mas muito assim, não quero mudar. E você falou uma coisa de uma maneira muito sutil e gentil, mas assim que me marcou, mas que foi o meu ponto de virada, assim, que você falou, então, Marco, mas a sua voz, para mim, ela me transmite uma certa fragilidade, porque a minha voz não era só aguda, ela era, você vai falar isso melhor que eu, mas eu não sentia que eu não conseguia firmar ela variava muito Ela era instável, e instável, ela ela era instável, falhava, eu ficava né? sem voz, e nesse processo, você me brotou aquela sementinha, óbvio que você fica meio assim, um pouco dodói, né? Tipo, não, eu não sou frágil, mas eu fui processando aquelas informações e, enfim, isso a gente continuou trabalhando juntos por um bom tempo, né? Enfim, se encontrava nos trabalhos, né? Nesse nosso Uhum. encontro. E quando foi pandemia que a gente se trancou, foi um dia que eu te procurei, acho que falei, Jana, eu estava te trocando umas dicas de moda e eu falei, Jana, acho que eu quero tentar. Mas a gente nunca de fato tinha se encontrado ao vivo, você em BH, em São Paulo, para acontecer. E esse desejo foi só se intensificando. Tipo, eu comecei realmente a me falar, por que não? Né? Porque você. Outra coisa que foi importante para mim. Nesse dia, você falou assim: olha, a tua voz em uma semana. Não, em uma semana não, em uma sessão. Isso é muito rápido. Eu falei, essa maluca tá falando que a minha voz vai mudar em uma sessão, em rapidinho. Eu falei, jamais. Como que ela vai mudar a minha voz? Eu desacreditava, porque se você pensar, até hoje, assim, quando eu conto para as pessoas, mostro para as pessoas, é, é quase que inacreditável para quem é leigo, tipo, que uma pessoa muda de voz, né? É muito, quase que sobrenatural para quem não entende. E, enfim, a gente foi fazer um trabalho, depois passou esse tempo todo, a gente foi fazer um trabalho que era quase que um reality show, né? Porque a gente ficou confinado durante a pandemia fazendo. Um E você mês falou, quase Marquinhos, por que a confinado. gente não tenta? Eu chego mais cedo no seu quarto antes da gente começar os trabalhos todos e a gente tenta. Bom, é, daí eu acho que vou jogar a bola para você um pouco, porque daí você fala do ponto de vista. Tá. Mas Eu acho muito interessante, Marta, assim, porque, na verdade, eu entendia que eu precisava ir colocando pequenas sementes. Então, eu me lembro que toda vez que eu encontrava com você,
eu cutucava de um jeito, assim, ok. A gente, né? Mas assim, temos esse caminho aqui. Se você quiser, tá aqui. Mas porque a gente precisa ir. A pessoa precisa cair a ficha, Sim. é igual uma roupa, né? A voz, ela te cabia até o momento que ela deixou de caber em você, né? Aquela roupa não te cabia mais, não combinava mais com você. E aí a gente vai crescendo e a gente fala, tem um negócio aqui que tá me incomodando, mas porque não te cabe mais. A voz, ela é a expressão da sua personalidade. Aí você vai mudando algumas coisas em você e aquilo tem que mudar também. E muitas vezes a pessoa não tem coragem, né? E essa mudança, ela precisa acontecer. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, tem uma coisa que mal... E o que eu queria, minha intenção era ir te dando os caminhos, assim. Tudo bem, essa mudança está partindo de dentro de você, e eu acho que esse é o ponto. Quando a gente quer mudar a voz da gente, seja a gente com uma voz infantil, uma voz nasal, ou enfim, né? As pessoas às vezes sentem a voz muito frágil, ou o Exato. impacto que essa voz dá, às vezes isso não te cabe mais. Mas a É, pessoa não sabe parece. fazer, né? Mas o ponto é, É, isso não me cabe mais. Eu exato. quero mudar isso, né? Porque se a pessoa não quer mudar isso, Tá. ainda cabe nela e Eu tudo bem, acho que tá tudo esse certo. gatilho, essa chave que vira, ela é fundamental para que de fato aconteça, assim, porque acho que a gente vai falar melhor disso, mas de fato muda, não é só a voz que muda. Você, assim, a tua percepção no mundo muda. Eu acho que isso é o mais importante. E isso acaba refletindo diretamente em você. Outro dia eu vi um artigo, algum lugar, li em algum lugar, que a voz, ela representa, mas era uma porcentagem gigante do carisma da pessoa. E hoje, eu não tenho dúvida que não é só do carisma, é do carisma, da confiança, do poder, da sedução até, né? De como você, nos relacionamentos. E isso é muito. Marcos? Marcos tá meio que cortando o Agora seu deu áudio. uma cortada. Será que não está? É. Mas, enfim, eu estava dizendo que é, o quanto que a voz, de fato, A voz representa no que a representa, né? pessoa é. Só que assim, ali naquele momento, quando eu tinha aquela voz ainda, eu já tinha uma carreira bacana, eu tinha amigos, eu namorava. Então, assim, eu não. Pra mim, assim, pra que eu vou mudar? Pra agradar quem? Eu não tinha assim, essa, Uhum. essa noção mesmo, assim, do quanto ia agregar na minha vida, do quanto ia ser transformador. E que, óbvio, não era maravilhosa a minha voz, mas tava ok com tudo que tava rolando. Mas daí veio a transformação e potencializou e realmente me empoderou, me liberou de inseguranças enfim, foi transformador para mim como pessoa. Uhum. E aí, o ponto é que eu estava falando assim: primeiro, a pessoa então entende, aquilo não me serve mais, eu preciso mudar. E aí, na hora que ela entende, e ela fala assim: mas como que eu vou mudar? Que lado que eu vou? Né? Porque às vezes a gente quer e a gente fala: será? Às vezes a gente não tem nenhum Sim, conhecimento que é possível mesmo, né? Nem sabe para que lado que vai, como é que é. E aí a gente precisa, eu falo assim: tem que olhar para a cara do capeta, assim, tem que olhar para o que a gente acha que é sim, um desejo nosso, né? Olhar para o problema, olhar para o desejo, olhar para. Peraí, o que é a minha voz? O que é a voz? Onde que ela está? Como é que ela é produzida? O que eu faço? Por que caminhos eu posso passar para poder conseguir modificar isso? E aí que tá. E aí, quando eu falo o que eu falava com você, tem um jeito, né? Vamos fazer? Quem sabe a gente não faz aqui? Porque eu queria muito te mostrar é, o caminho, que era possível, né? Acho não, e que essa esse que é a questão. E me conta aqui, eu me lembro que aí a gente começou a fazer os exercícios assim. E o que foi diferente para você? A primeira vez, eu lembro que a gente já conseguiu chegar com uma voz grave, mas era uma voz muito grave, era assim, estranha para você, Jana, eu recebo né? muitas e muitas e muitas perguntas, inclusive de meninos que se identificam. E eles querem saber, Marco, como faz? Como é? O que é? E eu sempre falo, gente, eu sempre
me coloquei muito para trás para não responder esse tipo de pergunta, porque de fato é um assunto de saúde. Assim, o meu caso é específico do que eu acho que assim, você poderia até falar um pouco do que era de fato a minha voz, que as pessoas têm essa curiosidade. Eu tento explicar que era no falsete, que eu não falava no lugar certo, mas existem vários casos que podem ser várias coisas, e não é porque uma pessoa tem uma voz mais aguda que necessariamente é um caso parecido com o meu, né? Isso que eu tento falar para as pessoas, que cada caso é um caso e você só vai conseguir chegar nisso com a ajuda de um profissional. E sabe por quê, Marcos? Por que que é importante, Marco? É porque assim, ó, a gente precisa... Essa roupa não me serve mais, ok? Eu quero uma outra roupa. Mas que outra roupa eu quero? Então eu preciso me autoconhecer. Porque se eu não me autoconheço, né? Então precisa desse lugar do autoconhecimento. Um profissional, ele não pode impor a você essa que é a voz boa. Não é essa que é a voz boa. Essa pode ser a voz boa para mim, mas para outra pessoa não. Então é uma construção junto com o profissional. É uma construção para fazer com que isso caiba dentro da sua vida. Porque senão eu vou impor alguma coisa a você. Você pode até, o profissional, ele pode te dar alguns caminhos. Essa técnica, isso, aquilo outro. Mas tem que ter essa construção. E eu me lembro, nos nossos primeiros momentos que a gente trabalhou, o que você fazia, né? Você falava muito numa região muito aguda. E aí, quando a gente começou a trabalhar, eu comecei a baixar os tons para você ir falando em outras vozes. E a gente foi achando outras vozes. E eu me lembro de uma cena que você falou assim, nossa, essa ficou igual a voz do meu pai. Não, é grave assim, demais. A gente ia fazendo... Essa foi muito parecida com a voz do meu pai. Assim, do ponto aqui, tá. Pô. Marco? Voltou? Marco, volta. Fala de novo, porque assim, voltou. do meu... Voltou. A gente fazia os exercícios. Alô? Marco? Tá me ouvindo? Tô pronto? Pronto. Eu lembro que você ia no meu quarto, eu acho que foi na primeira vez, na primeira sessão que a gente... No final dela, você foi me dando os exercícios, foi construindo, chegando, e parecia mágica, assim, quando a voz ativou pela primeira vez, foi a primeira vez que você filmava, foi a primeira vez que eu me ouvi com aquela voz. E eu adorei, assim, eu achei quase que... não sei, foi uma sensação de fato maravilhosa, porque eu consigo me lembrar de ouvir aquela voz bem grossa. Mas aí, eu acho que uma coisa que aconteceu, que foi muito legal, foi que a sua voz foi ficando grave, né? Eu fui colocando ela mais grave. Teve um momento que você falou, essa é a voz do meu pai, mas eu sou diferente. Então, vamos achar um outro tom que tem a ver com você, né? Que tem a ver com você. E a gente falou um pouco das características suas, assim, eu sou inovador, eu sou assim, eu sou assado. A gente foi achando, não, essa voz combina. E eu me lembro que nessa primeira sessão você falou assim, essa aqui combina, essa aqui dá. Né? E aí depois, eu acho que você foi se apropriando cada vez mais e eu acho que você acabou fazendo uma voz mais grave, que provavelmente não tem nada a ver com o seu pai, mas você achou esse lugar dessa voz mais grave. Foi, o que você acha disso, assim, foi de fato uma construção, porque você tem que praticar os exercícios, era algo que eu diariamente praticava ali o que você tinha me ensinado, e demorou um tempo para eu conseguir, de fato, estabilizar, manter e segurar a voz. Mas, assim, de verdade, eu não... Eu acho que tem muito a ver com... Eu ia me escutando e ia gostando, assim, do que estava rolando, assim. Foi quase que tempo que é técnico, né? De achar. Para mim foi que eu ia ganhando força naquela musculatura, ia conseguindo falar mais grave, ia gostando e ia, né? Me estabilizando naquilo. É como se fosse assim, a roupa nova, né? Você vestiu a roupa nova, aquela velha não servia. Aí você começa a olhar a roupa, começa a gostar, você começa a colocar um outro enfeite, começa a colocar outra coisa, e aí a roupa vira sua de novo. Né? Vira sua. E eu acho que foi isso que foi acontecendo. Então, eu fui te dando a técnica, mas você vê que a técnica, ela não anda sem o autoconhecimento. Então, é um mergulho dentro da gente mesmo para essa mudança. Por isso que eu acho que quando a gente quer mudar uma coisa, você tem que mergulhar nisso. De algum jeito, você tem que mergulhar e ter técnicas para você conseguir mim, isso. Como eu sou
assim, eu sou freelancer, eu lido muito com pessoas, eu estou o tempo inteiro com pessoas novas com clientes novos e conhecendo gente. E você tem que estar se apresentando e se provando, né? E vendendo o seu trabalho o tempo inteiro de mil maneiras, né? E quando você tem a voz mais firme, mais grave, de fato, parece que as pessoas te respeitam de uma maneira um pouco mais. Assim, eu não sei te dizer porquê, eu não sei, assim, socialmente, ou o que de fato acontece, eu não sei. Mas é o que acontece e, obviamente, isso vai te empoderando, isso vai te gerando uma sensação boa, te dando confiança. As pessoas então, para mim foi encantador, assim, para mim foi muito positiva. O que você acha que teve diferença, assim, na sua vida profissional? Você acha que teve algum impacto na sua vida profissional, além da sua vida pessoal? Me fala, assim, situações que você acha que mudou. Você continuou Exato. fazendo as mesmas coisas, mas só pelo fato de você estar com uma outra voz, mudou. Porque eu me lembro, quando foi muito engraçado, assim, quando a gente saiu do trabalho, né? A quantidade de gente falava assim, nossa, o Marcos tá muito É, gato, é, né? Mudou tudo, assim, as pessoas começaram a te olhar de um outro eu acho jeito. que Então, assim, na carreira profissional, assim, na parte profissional, na carreira, eu senti que eu comecei a captar muito mais a atenção das pessoas. Então, se eu estava numa mesa de trabalho, num jantar, e na hora de eu expressar o que eu sabia, de fazer um comentário, esse comentário que poderia ter sido feito, que eu mesmo falava na época, que a minha voz era mais aguda, ele penetrava de uma maneira mais potente para as pessoas e eu captava a atenção delas e ali eu conseguia fazer uma conexão mais forte e a conversa crescia. Enfim, eu fazia uma ligação com a pessoa, que daquilo ali se tornava uma coisa profissional ou não, mas esse momento de comunicação, ele se firmava de uma maneira mais potente, sabe? Quando eu conhecia pessoas novas. Obviamente, quando eu estou agora apresentando o meu trabalho para alguma pessoa, eu acho que isso também fica um pouco mais convincente. E na vida pessoal também, acho que você vai ficando mais sedutor, enfim, eu acho que combina mais com a minha imagem. Eu sou um homem alto, tenho barba, então quando eu abro a boca e vem essa voz mais grave, eu sinto que as pessoas estão me achando mais bonito também. É uma coisa que não combina. Assim, hoje eu olho vídeos, eu vou te falar assim, que hoje eu nem sei mais como é a voz antiga, eu não sei acessar, eu não sei fazer. As pessoas falam, você não consegue? Eu falei, não consigo. E quando eu olho, eu não me identifico. Tipo, isso aqui era eu de alguma maneira, mas não tem nada a ver com o que eu sou hoje. É, e, é muito legal, assim, é muito legal. E você muda um pouco, não a sua personalidade, mas você começa a visitar outras características e ativar outras forças em você que você nem tinha ideia, assim. Mas é basicamente isso. Eu acho que você fica um pouco mais carismático, não no sentido de carismático feliz, kkk. É carismático de as pessoas, de captar a atenção das pessoas. Eu acho que você acaba ficando mais sexy, mais sedutor, mais uma série. e principalmente, eu acho que eu posso dizer assim, quando eu te vi pela primeira vez, Sim, eu te sentia frágil. Hoje, eu te sinto mais presente. É porque aquela voz falava alguma coisa que fazia que sujava a sim. comunicação, de algum jeito, sujava a sua comunicação. Então, hoje, eu sinto que o que você está falando é você está ali de peito aberto e daquele jeito, aquela É, voz, ela sujava um pouco, né? Então, tinha alguma coisa entre eu e você. Hoje é, não, eu sinto e que você está aqui. Essa é eu a acho que é uma impressão que dá. combinação, Jana, assim, você pode me corrigir se eu estiver errado, que de alguma maneira aquilo me causava uma insegurança. Então, quando você sabe que a sua voz vai ser percebida de uma maneira que não é tão legal, ai, vão olhar e falar, nossa, por que o cara fala tão agudo? Isso já te dá uma insegurança na hora que você vai abrir a boca cada vez que você conhece alguém e tal. E também
como que um timbre, enfim, a combinação de voz capta melhor a pessoa. Porque isso a gente vê muito nos stories. Eu acho que isso a gente presencia todos os dias no Instagram. Se você tá lá vendo uma pessoa que fala de um jeito que, não sei, que não é aquela voz mais gostosa de ouvir. Quando é uma pessoa com uma voz firme, que combina com ela, que a roupa serve, como você está dizendo, com uma roupa bonita que está caindo bem, que deixa ela segura, aproveitando a sua metáfora, você para e você olha, né? Um exemplo muito nossa, Ivete, assim. Quando a Ivete abre a boca, você quase que, tipo, você não consegue olhar para nada mais. Você fica hipnotizado. Então, é esse poder que a voz tem que eu não tinha noção. E agora eu tenho. Agora me fala uma coisa, pensando na coragem da mudança, porque você já queria mudar, né? Você até procurou um outro profissional e tal. Qual foi o ponto? O que que eu coloquei para você que te deu coragem para mudar? O que que aconteceu ali que diferiu de outros profissionais que você foi, que você falou assim, não, eu topo, eu vou tentar. Você apresentou o caminho como uma maneira, como uma coisa muito leve. Quase que como um corte de cabelo. Não era um big deal. É tipo assim, vamos tentar, vou te mostrar como faz essa voz. Se você não gostar, se você achar que não te cabe, tudo bem. Porque a voz tocava num ponto meu de uma coisa mais de dor, de insegurança, que me remetia a um certo bullying que às vezes eu sofria quando as pessoas ouviam. Então, para mim, era um big deal, era um lugar frágil. E você desassociou dessa ideia. Você falou assim, ó, é uma coisa simples, é fácil, vou te mostrar o caminho, vamos tentar. Então, eu virou uma chave, tipo, não é um big deal. Eu sei que ela é foda, desculpa a palavra, eu sei que ela que se ela tá falando é porque vai ser mesmo, então vou lá tentar. Por que não? Eu tirei essa carga da insegurança de tipo. Porque a gente fica muito inseguro com a voz. Eu tenho certeza que quem tem uma característica de voz que gera alguma insegurança tem um terror sobre aquilo. É um ponto muito frágil. E você. Mas você vê, né, Mar, que você tem que ter a coragem a coragem de arriscar, a coragem de achar, de experimentar um caminho. Se isso é algo Sim, que faz sentido para você. Então, acho que, né? Quantas pessoas passam a vida, às vezes, com a roupa apertada, né? A vida com uma coisa incômoda e assim não tem coragem de procurar saber, não tem coragem de experimentar, né? Pelo medo de. Acaba sendo uma insegurança que vira uma bola de neve. Então, assim, obviamente, porque eu, de alguma maneira, já era bem sucedido na minha profissão e tal. Eu ultrapassava um pouco, mas você passa a vida indo num date, indo num encontro, indo numa reunião de trabalho, e na hora que eu, tipo assim, até seguro do que você faz, mas na hora que eu abrir a boca, o quanto a minha voz vai chegar na frente, vai causar uma estranheza maior do que de fato a pessoa vai prestar mais atenção nessa coisa diferente que é a minha voz e não no que eu tô falando, porque de fato era diferente. Chegava um homem de barba alta, não sei o quê, né, um profissional, daí eu falava agudo, fraco, então as pessoas captam a atenção das pessoas, não é nem para o negativo ou para o positivo, mas para um lugar que não é aonde você quer chegar. Você quer chegar lá, ou mostrar seu trabalho, ou conquistar uma pessoa. Então, acaba que a voz distraía mesmo, e distrai. Quando você tem você sente que não combina com você, ou que não é tão legal, parece que né, não vira sobre a voz, não vira sobre quem você é, né? Então. Agora, um ponto, Max, que é muito engraçado, assim, que eu me lembro, que o quanto que é o desconhecer mesmo técnico da coisa. Então, eu me lembro que eu mostrei para você onde que ela era a laringe, como é que a voz era produzida e tudo, e você realmente você não sabia nem onde que era, né? E aí eu lembro que você falou assim, Jana, eu fiquei tomando banho o tempo todo, fazendo esse exercício, você começou a fazer o exercício, e é quase como se você estivesse conhecendo o seu corpo de novo. A gente acha que a voz, assim, eu vou te falar da minha visão bem lúdica da coisa. A voz é uma coisa que vem de dentro, que vem da personalidade, mas da parte física é só musculatura, né? Depois foi o que eu entendi. Só não, né? Tem 1 milhão de outros fatores, mas basicamente é musculatura
e você me ensinou a ativar uma musculatura que eu não sabia nem que eu sabia que eu tinha. Então, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então, é uma coisa física mesmo, é uma coisa médica, de entender seu corpo, de saber aonde você tá emitindo som, que pode ser aqui. Óbvio que só com a ajuda de um profissional que você vai entendendo, mas quando você escuta e o profissional prova para você com exercício que dá para ser diferente, que você fala, não, é simples, é como se fosse uma musculação. Eu faço muito essa associação quando eu tento explicar para as pessoas. É ali um músculo que você não está ativando. Então, assim, quem não faz musculação, o braço está lá, fraquinho e tal. Fez musculação, o músculo vem e tal. Então, eu faço para facilitar na minha essa associação, porque eu não sei se faz sentido, mas para mim faz. Não, faz totalmente, totalmente sentido, né? A voz, ela é a produção de uma série de níveis, né, da produção da voz. E a gente precisa entender esse lugar mesmo, aonde que ela é produzida em primeiro lugar. Mas nada disso é possível sem que a pessoa mergulhe no processo e dê o primeiro passo. Porque se ela não dá o primeiro passo e não topa, né, ela nunca vai conseguir. E eu acho que a grande mensagem que eu queria deixar assim, aqui para as pessoas nessa live, que eu queria assim, porque eu sei que você topou, né? Você arriscou de algum jeito. Não, peraí, deixa eu conhecer isso. E à medida que você foi conhecendo, você foi vendo que existe uma técnica para isso, existe um caminho para isso. Muitas vezes eu vejo a pessoa vem no meu consultório porque as outras pessoas estão falando mal da voz dela, está sofrendo bullying e etc. Mas a pessoa chega, às vezes, e ela não consegue mudar. Mas ela não consegue mudar porque existe uma característica ali que ela também não quer abrir mão de algum jeito. Quando a gente tem uma voz, por exemplo, infantil, de algum jeito a gente ganha com isso, né? Essa roupa ainda nos cabe, né? No momento em que você fala, você tem que passar por esse lugar de falar assim, peraí, isso tudo bem, eu tenho esse ganho, mas eu tenho essa perda também. Então, o que vale mais a pena? Essa consciência, né, é que a pessoa precisa ter para ela falar assim, não, eu topo, mas eu não sei o caminho. Qual que é o caminho? O que eu faço? Né? E eu acho que o profissional, ele tem que te levar nesse lugar. Vamos experimentar? Porque tá tudo bem. Se você experimentar e não gostar e falar, não, isso não cabe. E eu acho que esse é o lance da nossa vida, a gente saber o que é do nosso tamanho, qual Eu que é a acho que nossa medida. assim, o que você falou faz total sentido. Eu acho que é um processo, esse processo de mudança de voz, é um processo de autoconhecimento também. De você ir se ouvindo, entendendo como que aquele som bate nas pessoas. Você fala muito de coragem. Eu não consigo ir tanto por esse viés, porque eu acho que de alguma maneira, só quando eu ouvi a minha voz grave que eu fiquei, foi quase que como uma droga, assim, eu falei, meu Deus, eu quero mais disso, eu quero mais disso, eu quero mais disso. Eu só queria, assim, eu fiquei ansioso para conseguir estabilizar e só falar daquele jeito. E foi também muito de encontro com um momento meu de vida, de profissão, de mil coisas, de uma fase que eu tinha necessidade de estar mais forte e a voz ia ser, a voz foi, né, uma dessas ferramentas de como eu queria aparecer para o mundo, de como eu queria estar no mundo. E eu acho que o mais bacana e super importante dessa live é as pessoas saberem que essa possibilidade existe, que está na mão delas, mas que também depende delas e desse caminho de se conhecer, de falar, tá, quero o quê, por quê, de que jeito. Mas quando você consegue e faz e dá certo, é transformador, é maravilhoso, é gratificante, é tipo, não sei nem te explicar assim, o quanto isso é de fato empoderador na vida de uma pessoa, assim, conseguir chegar no ápice assim da sua voz, da sua comunicação, principalmente para mim que, enfim, minha carreira se esbarra muito na história de comunicação, de falar com as pessoas, poder estar seguro. E todos nós hoje, né? Se a gente não fala bem, eu costumo dizer assim, quem hoje não precisa da sua comunicação? Isso aqui virou uma coisa, todo mundo está aqui hoje, né? As pessoas conseguiram ainda trabalhar sem aparecer. Hoje está muito difícil. Você precisa estar aqui, você precisa estar
dando uma aula, você precisa, de uma certa forma, falar do que você faz de algum jeito, vender o seu produto de algum jeito. E a gente precisa achar essa medida nossa para poder a gente conseguir fazer com que a gente se alinhe com a Tô... gente mesmo, eu acho que é o ponto, né? A gente se alinhar. E às vezes, Marco, é muito legal isso, assim. Às vezes a gente começa, eu vejo muito isso no meu consultório. A pessoa começa o trabalho, eu vou lá, dou às vezes um caminho para essa pessoa, a pessoa desaparece. Daí a pouco ela volta. E aí eu acho que ela desistiu, mas na verdade é como se ela precisasse desse Sim, processamento da informação e tal. Eu quero, né? E aí eu acho legal a gente dar ouvido a isso. Poxa, tem uma coisa te incomodando? Você é capaz de mudar, vai atrás disso. O que a gente não pode é passar a vida toda com claro. uma coisa agarrando a gente. Isso em tudo, Coisas- em todas as coisas na nossa vida, né? A gente precisa estar na nossa vida. Eu falo assim, gente, você nasceu, Exato. bicho, é pra você ser feliz. Se você nasceu, eu tive muita dificuldade de engravidar, então eu falo assim, bicho, se você nasceu é porque você tem que ser feliz. Não é possível. Isso depende de você. Então, assim, se tem um trem te amarrando, você precisa olhar para O isso e ser ir humano tem um atrás, né? pouco da falsa ideia de que a zona de conforto, ali onde ela já está, do que ela já conhece, do que ela já vive, é o mais fácil. E hoje eu posso dizer, a zona de conforto é o pior lugar para se estar. Porque quando você se desafia, quando você vai enfrentar a sua insegurança, o seu medo, vai tentar, né, fazer esse desafio de conseguir, de fazer um exercício e tentar se ver diferente, se aceitar diferente, te coloca num lugar muito melhor do que eu poderia ter passado. E assim, eu vou te contar uma coisa, assim, vou até abrir assim, me assustava conforme eu ia ficando mais velho, eu falava, gente, quando eu tiver 50 anos, eu com essa voz. Porque quando você é um menino, tem 20 e pouquinhos anos, é estranho, mas ainda vira coisa meio jovem. Eu não sei te dizer, assim, te falar, mas é, era uma insegurança. Eu falava assim, gente, quando eu tiver 40, 45, 50 anos, é, como é que eu vou parecer para o mundo com uma voz tão aguda? E isso ia me aterrorizando, né? Cada aniversário que eu fazia ia ficando. Não, tô ficando mais velho, tá combinando menos. E é isso. E que bom que você me ajudou a sair da zona de conforto e mostrou que era possível e não era tão doído assim, não era tão difícil. Que bom, né, que a gente se encontrou. Que bom mesmo. E eu espero, assim, nessa live, assim, das pessoas pensarem no o que faz a roupa Exato. ser apertada nelas, né? Porque às vezes a gente está nesse lugar, esse comodismo, esse conforto, e a gente fala assim, ah, mas eu perco isso. Mas tudo bem. Ah, mas eu perco isso. Ah, mas tudo bem. Ah, mas... E a gente não bota de verdade na balança. Porque o preço é muito alto de ficar É, nessa zona de conforto, às vezes. Né? A gente tem um conforto aparente, né, naquele momento, mas depois, quando a gente soma ao longo dos anos, né, o que a gente perde ao longo muito. dos anos, o preço é muito alto. Então, há de se ter coragem para viver. A gente veio aqui para ser feliz, mas há de se ter E coragem ser para feliz isso, está né? diretamente ligado é, na gente se sentir bem na nossa pele, na gente se sentir 100% bem na nossa pele. Porque às vezes a gente, por conta da Uhum. zona de conforto, pelo caminho mais fácil, a gente fala, não, tá ótimo do jeito que tá. Isso é muito comum do ser humano. Não, tô ótimo. Ah, todo mundo falando, você precisa É. fazer uma ginástica. Não, tô ótimo. Ah, você precisa. Não, tô ótimo. Era um pouco, foi a minha zona de conforto. E a gente se desafiou, você me desafiou, eu topei o desafio e a gente foi. É, e eu entendi, eu vi ali que todos esses anos eu passei de fato só sobrevivendo, né? Convivendo com uma coisa que não me fazia feliz, que não me deixava seguro. Acho que foi no tempo certo, acho que eu precisei ter a certeza do que era para e passar por mil coisas para ver que eu cheguei nesse lugar e na hora que apareceu a oportunidade de agarrar, na hora que a roupa apareceu na arara, eu peguei, vesti, não tirei mais. Mas, Aham. Eu vou então fazer um convite aqui para quem está aqui.
No dia 27, eu vou fazer um workshop para a gente. Um workshop que eu trabalho para mostrar meu curso, o Rave, né? Que é um curso de condicionamento vocal e tal. E é um caminho, assim, para condicionamento vocal, para aprender o que é a voz. A gente faz um pouco de voz, fala um pouco de voz falada, fala um pouco de voz cantada. E no dia 27 eu tenho esse encontro. Quem sabe não está na hora de quem está aqui, que está com tanta vontade de mudar a voz, quem sabe não é a hora de conhecer um caminho, né? Quem sabe não é hora de olhar para isso. Então eu vou fazer esse convite aqui, porque às vezes a gente vai deixando passar e eu vou fazer um outro convite, que as pessoas, eu quero convidar vocês a refletir onde que a sua roupa está apertada e qual caminho que eu posso mudar essa roupa. Né? Acho que vale a pena a gente sair um pouco desse E, lugar. ó, E, poxa, Mar, putz, não, eu tô muito feliz de eu você tô ter mais. coragem de E novo sobre o seu de falar convite, isso eu para que as caí nas pessoas. suas mãos e aceitei o seu convite, eu falaria para todo mundo que está aqui que, assim, é um convite irrecusável, gente, porque, assim, sempre dá para melhorar. Eu tinha uma questão que era muito marcante e, óbvio, isso se nota de uma maneira mais intensa, né, porque foi uma mudança muito grande, mas todo mundo que usa a voz de alguma maneira e tem que se comunicar, que é quase todo mundo mesmo, vale a pena entender, se conhecer e saber as possibilidades. É, hoje eu presto muito mais atenção na voz das pessoas e, né, depois que você passa por aquilo, você acaba, né, se condicionando a prestar mais atenção. E eu vejo o quanto uma voz bem colocada, achada no lugar certo, que combina com você, que te traz segurança, faz diferença em tudo, no profissional, nas Uhum. conexões. Então é uma oportunidade maravilhosa para as pessoas, mesmo assim. Ter E que se não vá por esse caminho, que vá por outros. Mas o fato é, roupa apertada não ficar combina, né, fora de Mar? Fica fora moda. de moda, não fica? Desde que se não combina com você, muda, vai atrás da roupa que combina com você, seja larga, seja não tão apertada, mas mas vai daquilo que te faz se sentir seguro. E eu, graças a você, me, me encontrei num lugar que hoje eu estou muito seguro, me sentindo muito feliz e me amando mais, inclusive, isso impactou na minha autoestima de uma maneira impressionante. Foi muito engraçado, porque logo que a voz, eu vou te contar, logo que a voz apareceu, que eu consegui manter e tal, foi até um calibre, assim, eu fiquei durante um mês mais brigão, mais, mais reativo, sabe assim, uma segurança, assim, uma até extra, sabe assim? Eu tava até quase querendo arranjar briga, assim, com as pessoas, porque, não, agora eu sou valentão, agora eu sou respeitado, agora sim. Daí, Frágil? Frágil já foi, e meu filho. toda Agora a você é força que forte. estava guardada durante 30 anos. Mas foi muito especial mesmo, assim. E, enfim, só tenho. Eu tive um paciente, Marco, que ele falava assim, que quando a voz dele estava grave, que ele chegava em casa, ele experimentava, até o cachorro latia. É E uma, depois, é uma loucura, porque é assim, muito o quanto. diferente. As pessoas não têm noção disso, Jana. O quanto a tua voz, dependendo de como estiver, ela impacta ao seu redor mesmo. Assim, parece um grande exagero, gente, não é. Muda tudo, muda a maneira como as pessoas te escutam, muda a maneira como as pessoas te olham, muda a maneira como as pessoas recebem as informações que você está dizendo, o teu poder de convencimento, não de convencimento assim do lado negativo, mas não de tipo de segurança que você passa nas informações que você está dizendo. É, muito doido, assim, é quase que uma mudança de personalidade mesmo, assim, porque tudo muda. Uhum. Uma pessoa, Vamos, uma pessoa perguntou aqui, vamos. vamos responder essa pessoa, sobre o envelhecimento vocal, né? Que a voz envelhece. E envelhece mesmo, porque tem uma parte muscular. Então, o que a gente nota é que normalmente as mulheres vão ficando com uma voz mais grave e os homens vão ficando com uma voz um pouco mais aguda. Mas a questão é, a voz muda, mas o importante é que essa voz ela ainda se torne eficiente,
né? O que é uma voz eficiente? Então, você com esse novo aparelho, e tem como a gente deixar essa voz, ela envelhece, mas há como a gente melhorar isso, né? Então, essa voz não precisa ficar tão instável, né? Tão fraca. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para ir melhorando isso. Claro, ela vai envelhecer? Vai. Mas existem pessoas que envelhecem muito a voz e ela se torna ineficaz, né? E pessoas que envelhecem bem a voz. E isso em tudo, né, Marco? Na moda, na vida, essa coerência, né? Você vai envelhecer, você veste roupas diferentes quando você envelhece, sim, mas isso pode ser menos drástico, né? Eu acho que o importante é essa voz ser eficiente, né? E eu acho que a A moda gente está muito nesse lugar assim, também, né? são várias ferramentas. A moda, assim, não é uma roupa, né? Não é só sobre uma coisa específica. São vários vários pequenos truques que fazem você chegar no melhor resultado. Então, é a proporção, é o tecido, é a cor, é uma combinação de muitos e muitos fatores, né? E sempre pensando e projetado naquilo que funciona para cada pessoa, né? Eu adoro que você fala assim que a roupa tem que te caber, porque a voz é uma característica sua, ela é uma das coisas mais únicas que tem, né? Assim, a voz é só sua, então para você entrar nesse e a roupa, o estilo é a mesma coisa. Não existe ninguém igual a ninguém. Então, quando você entra nesse espaço de olhar para aquilo e buscar a melhor versão daquilo, isso serve para o teu trabalho como fono, no meu trabalho como estilista, a pessoa, é realmente um caminho de autoconhecimento, da pessoa entender quais são os truques, né? Quais são as ferramentas que vão funcionar bem para ela, dentro da vida dela, do que ela quer transmitir para o mundo e daquilo que. Aí volta para esse lugar da presença. Tem uma história que é muito boa, até para a gente fechar, que é o seguinte: a Não, teoria das nunca ouvi janelas quebradas. Você já ouviu falar dessa teoria? Teve uma pesquisa, olha que legal. Teve uma pesquisa que eles colocaram dois carros. Um num bairro que era um bairro assim que tinha muitos assaltos e tudo, e o outro carro num bairro que não tinha quase assalto nenhum e tal. Então, rapidamente nesse bairro que tinha muito assalto, o carro foi destroçado, assim, as pessoas invadiram e tal. E no outro bairro o carro ficou lá perfeito. Aí o pesquisador foi e quebrou um vidro desse carro nesse bairro que, que, que não tinha tantos assaltos e tal. E o fato dele ter quebrado o vidro, repentinamente o carro começou a ser destroçado também. E aí é quase como se fosse assim, virou terra de ninguém. Então qualquer um podia lá e fazer o que quisesse naquele carro. É meio isso na nossa vida. O envelhecer, ele acontece, né? Ele pode ser ali, ele pode ser cada vez pior, a voz ficar cada vez pior, né? E você vai acabando assim, ficando, tornando-se decadente no seu corpo, na sua roupa e tal. Mas você não não. pode sair da sua presença. Seu corpo não pode virar terra de ninguém. Você não pode deixar o vidro quebrado, né? Você não pode deixar de qualquer jeito. A gente precisa estar ali presente e cuidar do vidro quebrado da melhor maneira possível, porque ali tem uma Exato. pessoa e ali não é terra de ninguém. Eu acho que é meio isso na vida da gente. A voz não pode ser deixada de qualquer jeito, assim como a moda, né? Você precisa estar presente e cuidar de você como um todo. Então, acho que o lance do Total. E a envelhecer voz, é Jana, esse. ela, seja no envelhecer, seja em que fase for da vida, ela é a tua melhor aliada, porque a nossa vida nessa terra, como seres humanos, é baseada em relações interpessoais, né? Seja no trabalho, seja aonde for. E a voz chega na frente de tudo. É impressionante, assim, porque assim, pode botar a pessoa mais linda do mundo, com a melhor roupa. Se a voz não vai junto, Uhum. não adianta nada. Mas a voz é o contrário. É a coerência, eu acho. Eu acho que quando a gente tem alguma Exato. coisa que não está coerente, não aparenta verdade. Eu acho que a gente
o ser humano quando você está ouvindo uma outra pessoa. Se tem alguma coisa que parece que é mentira, são duas informações desencontradas, a gente fala, isso Exato. não é verdade. Aí a gente rejeita. Então, a voz fala uma coisa, o corpo fala outra, a Exato. roupa fala outra, está Uma desencontrado, voz que não está alinhado. Né? Fica uma poeira. De presença é muito isso, uma voz que te traz presença. E ao mesmo tempo, como uma voz dentro de uma pessoa assim que você fala, ih, essa pessoa não dou muito para ela esteticamente, vem um vozeirão, sabe aquela dicção, a combinação de mil coisas, né, de timbre com dicção, com articulação, você fica hipnotizado. Então, a voz assim nossa, a nossa ferramenta, acho que quase que principal. Eu daria assim para todos os nossos as nossas ferramentas como pessoas, né? Então a voz Mas, a que manda. querido, ó, muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Eu vou colocar lá no link da minha bio e vou deixar Então, gravada essa live para as pessoas. E vou colocar o convite, mas eu vou deixar gravado e vou colocar o link lá para quem quiser ouvir, assistir o workshop. E eu quero muito agradecer de novo, querido. Passou muito rápido. Especial, viu? Eu tenho que te agradecer por 1 milhão de coisas, não só por isso. Você também é muito especial para mim. E, enfim, obrigado pelo convite. Me chame sempre, quando as pessoas tiverem oportunidade. É isso. Um beijo, viu? Obrigado pelo convite. Beijo. Fique com Deus.